No vídeo de hoje, vamos analisar a ferramenta Google AI Studio Build, uma ferramenta super poderosa que podemos encontrar dentro do Google Studio. Sabe, aquela seção onde podemos testar, conversar com modelos, comparar modelos Gemini, construir aplicações ou até testar o modelo Nano Banana Pro gratuitamente. Então, hoje vamos para a seção Build, e é aqui que a mágica começa. Hoje vamos ver o que é esta ferramenta, quais modelos o Google Studio nos permite programar, a interface, entender como funciona e os casos de uso reais que podemos encontrar. Vamos analisar as vantagens e limitações da ferramenta e finalmente vamos ver um pouco o potencial real e os casos de uso que ela pode ter. Então, para que vocês vejam o potencial, eu criei uma landing page com esta ferramenta, que é a página pela qual vendo meu curso de inteligência. Como podem ver, temos várias opções, como mudar o idioma e muitos elementos interativos e personalizados, algo que com WordPress seria muito mais complicado e demorado de fazer. Também quero que entendam que esta ferramenta trabalha apenas com o front-end. O que isso significa? Bem, na programação web existem dois tipos de programação, a front-end e a back-end. O back-end seria, por exemplo, todo aquele código que você não quer que ninguém veja, como os IPs, você não quer que ninguém saiba, por exemplo, a senha do seu e-mail, certo? Menos ainda, por exemplo, o acesso à sua conta do Stripe, que seria um banco online. Você não quer que ninguém saiba qual é a API do seu ChatGPT ou do seu Nano Banana Pro. Por quê? Porque se alguém soubesse, poderia gerar imagens sem usar sua ferramenta, até você ficar sem dinheiro ou créditos dentro da própria plataforma. E depois temos o front-end. O front-end é aquela parte visual que vemos pela frente e que o usuário pode ver sem nenhum problema. Então isso é algo muito importante que devemos ter em mente, ok? Nós não vamos dar ao Google AI Studio nenhum tipo de senha ou API, já que toda essa informação poderá ser vista pelo usuário. Então, resumindo, o que é esta ferramenta? É uma ferramenta de live coding que nos permite programar front-ends, aplicações web ou jogos web através de linguagem natural. Então, vamos ver que tipos de modelos oferece, ok? Se formos aqui em Model, antes de descrever a ideia que temos, se formos aqui para selecionar um modelo, um código Assistant, veremos que temos diferentes modelos, certo? Por padrão, teremos o Gemini 3 Flash Preview, o Gemini 3 Pro Preview, o Gemini 2.5 Pro e o Gemini 2.5 Flash. Bem, podemos entender que o Gemini 3 Pro e o Gemini 3 Flash são melhores que o Gemini 2.5 e o 2.5 Flash. Como recomendação, posso dizer que se o que vocês buscam é velocidade, algo não muito inteligente neste tipo de projeto, podem optar pelo Gemini 3 Flash Preview. Mas se o que você busca é qualidade, mesmo que demore mais tempo, e garantir que as coisas sejam bem feitas dentro do possível, já te digo que tem muitos erros e vai falhar várias vezes, use o Pro Preview. Eu sempre trabalhei com ele. É verdade que você pode pedir uma pequena alteração e pode demorar uns 2 minutos, mas pelo menos garante que se algo quebrar, pelo menos não quebre todo o site, como pode acontecer com o Flash Preview, ok? Depois temos as instruções de sistema. Aqui podemos dar um contexto para a inteligência artificial sobre o que queremos e o que não queremos que ela faça, certo? Aqui já temos alguns exemplos, ok? Evite usar gradientes, não mude o modelo, encontre no código, use emojis em vez de ícones, ok? Bem, tudo isso seriam instruções. A verdade é que essa seção não usei, não vi necessário, mas caso vocês, sendo programadores um pouco mais avançados, achem que devem proibir o uso de alguma técnica de programação, então esta é a seção. Depois teríamos aqui que tipo de código gostaríamos de programar, com React ou Angular, deixamos no React. E aqui podemos selecionar o microfone para poder falar com essa ferramenta aqui, de fala para texto, ok? Muito bem. Agora o que vamos fazer é descrever uma ideia. Já tenho um prompt aqui, se quiser aprender a criar prompts e como falar com inteligência artificial, na descrição abaixo você terá um e-book totalmente gratuito, então dê uma olhada. Além disso, ensino a gerar imagens e muitas coisas relacionadas à inteligência artificial, então não percam. Aqui explico primeiro, de forma introdutória, o que quero. Acho que quero que crie uma landing page para o Nano Banana e explique um pouco como funciona, além de gerar imagens com ele. E depois basicamente digo qual é o seu papel, certo? Dou um pouco de contexto sobre quem é e o que é, e como deveria agir. Dou um pouco da vibe geral de como é a página, e depois passo para coisas mais específicas ou não tão gerais, como a estrutura, entendeu? Peço que primeiro faça um hero com uma linha explicativa que mostre como funciona o Nano Banana. Depois a possibilidade fazer prompting com Nano Banana, exemplos de resultados de outros usuários ou da própria ferramenta, os benefícios, perguntas e respostas, e uma sessão de CTA. Obviamente, isso está muito geral aqui e poderíamos definir muito mais cada uma dessas sessões, e assim personalizaríamos muito mais o resultado final, certo? Então vamos lá, vamos clicar em Build.
Poderíamos também adicionar arquivos, se tivéssemos alguma referência ou imagem que quiséssemos incluir, sem problema nenhum. Clicamos em Build com o Gemini 3 Pro Preview selecionado e vamos aguardar. Como podem ver, ali diz Running, mostra os segundos, então vamos ver quanto tempo demora. Como curiosidade, temos esta seção de código, onde, bem, acabou de terminar, mas dentro da seção de código podemos ver como ele foi construindo toda a estrutura, ok? A partir daqui, poderíamos até modificá-lo se soubéssemos o que estamos fazendo. Muito bem, aqui temos o site, certo? Se começarmos a usar os botões de como funciona e tal, já vemos que não funcionam, certo? São simplesmente decorativos. Não é que ao clicar no botão de perguntas frequentes me leve direto para as perguntas frequentes, que é onde realmente está, certo? E ele gerou um pouco do logo, inventou um pouco, parece funcional. Podemos gerar imagens, certo? Temos esta opção aqui, uma cidade futurista flutuando nas nuvens na hora dourada. Se eu clicar em gerar, entendo que isso não funciona. De fato, não funciona. Ou seja, simplesmente coloca uma imagem aleatória e pronto. E o botão de obter também não funciona. Mas estamos vendo que a parte do front-end ele fez para mim. Obviamente, para isso você precisaria de uma API e mais coisas. E obviamente não coloquei porque não tem, certo? Ele nos mostra alguns exemplos feitos com Nando Banana. Aqui já teríamos que ser um pouco mais cuidadosos porque... Permita-me duvidar. Então, aqui já teríamos que fazer o trabalho manual de mudar as imagens, colocar os prompts que foram usados. Mas bem, estamos vendo que grande parte do trabalho já está feito, ou seja, em questão de quanto tempo levou. Vamos ver. Aqui diz que levou 2 minutos, 119 segundos. Em 2 minutos você tem isso. Claro, amigo, é que... E também aqui embaixo temos as redes sociais que não funcionam porque não demos os links. Se eu agora dissesse, ei, ao clicar no botão do Geek, GitHub lá embaixo à direita, me redireciona para este link, ele faz, ok? E o mesmo para todos os clicáveis. Ele simplesmente colocou os clicáveis para que eu mesmo vá dizendo como funciona e tal. Como exemplo, tinha gerado antes outra versão, para que vocês possam ver um pouquinho as diferenças entre uma e outra, ok? Aqui sim é verdade que ele colocou a seção de como funciona. Aqui é certo que ele ignorou completamente isso. Ambos são o mesmo prompt, aqui sim me dá o mesmo para gerar, ok? De texto para arte. Olha, por que os criadores usam Nando Banana, ok? Feito com Nando Banana e perguntas frequentes. Como vocês veem, é a mesma estrutura. Ele usou literalmente quase o mesmo, ok? Para que vejam que realmente, claro, ele constrói rápido. Mas é como se construísse com um modelo, ok? Se nós realmente queremos algo personalizado e diferente do que os outros vão ter, vamos ter que especificar que faça algo diferente e definir o que queremos que faça, ok? Ou seja, não vamos dar tanta liberdade, porque como podem ver, estas duas páginas são praticamente idênticas. Obviamente, a escala de cores eu defino, e a estética também sou eu quem define, mas vamos reconhecer que não é a página mais original que já viram, mas é algo com que já podemos trabalhar, certo? Às vezes, não precisamos de mais. Já temos um protótipo, que é o importante, e o que esta ferramenta nos permite fazer. Por outro lado, eu pessoalmente estive experimentando, ok? Para fazer, por exemplo, um jogo da cobrinha. Aqui, primeiro, defini um pouco o papel dele. Ok? Novamente o papel. Você é um programador, os requisitos do jogo, tem uma cobra e assim por diante. E depois comecei a iterar um pouco. Entenderam? Disse: adicione música e também um botão que me permita desativar a música. Já estamos começando a iterar. Demorou, como podem ver, 111 segundos. Ou seja, demora bastante para fazer nada, colocar música e desativá-la. Depois pedi que todas as maçãs vermelhas, quando comidas, apareça outra, e que quando você come uma maçã dourada, que às vezes haja 10% de chance de aparecer uma maçã dourada, e quando comer essa maçã dourada, apareçam 2 vermelhas. E bem, depois de iterar um tempo, esse foi o resultado. Então vamos para lá. Vamos colocar em tela cheia. Vamos facilitar e iniciar o jogo, ok? Bem, começamos com uma amarela. Como podem ver, a amarela já me dá essas vermelhas, as vermelhas se regeneram, certo? E bem, a graça de colocar amarela era que basicamente tivesse cada vez mais maçãs na tela, né? Não havia nada mais, apenas para acelerar um pouco o jogo e torná-lo um pouco mais divertido. Estamos vendo que funciona. Vou testar a música. Há um botão de pausa, o botão de pausa funciona. Ok? A música toca e quando comemos uma maçã também soa um pequeno efeito sonoro que obviamente, bem, quando estivermos no local ou quando estivermos programando, já colocaremos o arquivo exato que queremos ou podemos tentar enviar um ponto .wav para ver se ele aceita, que não tenho mais tão claro porque não... Tentei, mas como podem ver, é funcional e tal. Não vou verificar o que acontece ao completar o jogo porque ficaria aqui 20 minutos. Mas como podem ver, vamos nos eliminar. Game over, o bot, o botão de reiniciar funciona, pausa com espaço e nada mais. Poderíamos pedir que o tabuleiro, ou seja, que o jogo fosse maior, né? Que ocupasse mais espaço e tal, mas está bem bom. Obviamente pedimos algo muito básico, então pensei em pedir algo mais avançado, basicamente um xadrez. Bem, enviei as instruções.
Olha, atue como programador mais uma vez. Vou te passar as regras padrão do xadrez, os modos, ok? Basicamente 2 jogadores, podendo jogar local ou contra o computador. Defini um pouco a estética que queria para o tabuleiro. Também me colocou aqui diferentes temas que não funcionam, ok? Por mais que eu mude, os temas não funcionam para mim e encontrei um problema. A lógica do jogo de xadrez não estava sendo possível decifrar, certo? Então eu disse: Ei, faça com que as peças se movam, é? Faça com que eu possa mover as peças para jogar o jogo. O movimento das peças não está funcionando. Aqui já estamos iterando 258 segundos, ou seja, quase 4 minutos mais 2 minutos. Estamos há 6 minutos iterando e esperando respostas e ainda não funciona. E aqui já me cansei e disse: Olha, vou te enviar as regras de como jogar xadrez vem, enviei um parágrafo inteiro de regras. Obviamente dá para iterar de uma forma muito melhor, só queria testar se com a linguagem natural que nos vendem, realmente dá para conseguir as coisas ou não, certo? Para ver um pouco seus limites. Então, vamos testar se funciona, vou recarregar a página, colocar em tela cheia e ver se me deixa mover as peças. Como estamos vendo, há algum motivo pelo qual ainda não permite, certo? É verdade que não permite, mas na seção de opções ainda existe a configuração para jogar contra o computador, para escolher diferentes jogadas, embora por mais que giremos o tabuleiro não funciona, e aqui são registrados movimentos que não acontecem no próprio tabuleiro. Mas bem, já temos grande parte da interface feita, embora infelizmente o movimento das peças não funcione. E depois queria ir para algo um pouco mais legal, dar um pouco de criatividade e fazer um jogo de plataforma 2D. Então, bem, se move com WASD, ok? E me gerou isto. A verdade é que pode parecer bobagem, mas vocês tentem fazer isso por conta própria e vão ver quanto tempo vão demorar, né? Como veem, ele até me colocou diferentes níveis. Ali o som quebra, como estamos vendo, e bem, a estética do jogo nem vamos mencionar, certo? E há, obviamente, erros claros. Por exemplo, aqui eu não consigo terminar de jogar, né? Mas bem, já me fez. Ou seja, já me fez coisas bastante profissionais como saber para onde o jogador está olhando, certo? Se vou para a esquerda, para a direita, o bichinho pelo menos se move um pouquinho, né? Tenho vidas, funcionam as vidas, as moedas também funcionam. Quando pego uma moeda e se cria um novo nível, a moeda já desapareceu. Bem, coisas básicas que... Isso só como um prompt, aqui sim não iterei nem nada, fiz tudo de U. E depois vamos ver algo mais funcional, certo? Que era basicamente, eu tinha a ideia de fazer uma biblioteca de prompts, certo? Acho que todo mundo precisa de uma. Na verdade, provavelmente trarei uma biblioteca de prompts para o canal. E para que serve uma biblioteca de prompts? Bem, basicamente serve porque quando você começa a interagir com a inteligência artificial por muito tempo, começa a ter os prompts um pouco desorganizados, certo? Se os de gerar imagem estão aqui, os de programação estão lá. E o que acontece? Que no final, criar um prompt leva muito tempo. Você, para criar exatamente o que procura, pode levar bastante tempo, como meia hora, perfeitamente, ok? Claro, perder esse prompt significa que você perdeu meia hora do seu trabalho. Então, ter uma biblioteca de prompts para armazenar todo esse trabalho é uma ótima ideia. Claro, você pode fazer isso através de planilhas, pode fazer através de blocos de notas, pode fazer através de vários sistemas, mas por que não ter um sistema específico para isso? Então foi isso que eu fiz. Este sistema me permite, por exemplo, criar pastas, certo? Por exemplo, ChatGPT, vamos colocar isso. Me permite criar notas, certo? Por exemplo, título, bem, prompting, né? Estou inventando. Me permite colocar, coleções. É verdade que daqui não dá para criar uma coleção, certo? Coisa que seria bom se eu quisesse colocar numa nova coleção que não existe, certo? Mas enfim, me deixa criar em uma que já existe, certo? A que acabamos de criar, que é o GPT. Me pede um modelo, em qual modelo foi feito bem, GPT-5, certo? E aqui estaria o prompt, certo? Vou colar aquele prompt que colamos antes. A descrição, bem, o que faz é interagir com o ChatGPT, isso é lamentável, né? Mas é para ver como funciona. E depois as tags, ChatGPT, separo com vírgula, e vamos escrever prompting. Não, vamos escrever outra palavra. Outras palavras que não estão na coleção, vamos escrever olá e mamãe e pizza, certo? Clicamos em salvar prompt, e agora se formos para todos os tipos de prompts, vamos ver que temos aqui todos os nossos prompts, certo? Se vocês notarem, também temos a opção de salvá-los nos favoritos. E depois ir para a seção de favoritos e vê-la. E também a seção de busca de prompts, ok? Na busca de prompts, vamos procurar, por exemplo, a descrição. O Interact não funciona. Vamos ver a seção se podemos buscar por nome. De fato, podemos, e também por tags. Vamos colocar pizza e ver como podemos usá-lo. Se eu clicar em usar, aparece a opção de copiar resultados. Aqui poderia melhorar para que ao clicar em usar, copie diretamente. Não precisa ter essa outra seção, né? Também seria legal que ao abri-lo, quando clicamos aqui, ele abre, o que seria interessante, mas que tivesse um botão de copiar diretamente. Muitas coisas podem ser melhoradas. A seção de configurações permite exportar e importar.
Não sei até que ponto isso funcionaria. Temos o modo escuro e o modo claro. O modo claro não funciona, ok? Estamos vendo que há muitos problemas. Temos até a opção para filtrar de A a Z. Bem, tem várias coisas e está bem feito para ter sido apenas um prompt. Coisas importantes. Se eu recarregar o aplicativo agora, ainda tenho o prompt. E se eu recarregar a página, ainda tenho o prompt. Bem, não esperava isso, hein? Então já vimos alguns casos de uso reais que podemos dar a essa ferramenta. Também vimos como fazer um pouco de prompting para extrair o máximo dela. Primeiro damos um pouco do papel, depois o objetivo geral e depois coisas mais específicas. Como eu disse, se quiserem ter mais acesso a isso, na descrição vocês podem ver. E vamos falar um pouco agora sobre as vantagens e limitações que podemos encontrar. Bem, diferente de outras ferramentas de bias coding, esta ferramenta é gratuita, certo? Essa é uma vantagem muito forte, porque também podemos iterar com ela quanto quisermos. É verdade que uma das limitações é que se iterarmos muito em um chat, vamos ter que recarregar o chat, reiniciar a conversa, por exemplo, ok? Depois, se quisermos, podemos ir às configurações. Podemos ir aos prompts anteriores e voltar àquela conversa sem problema. E, na verdade, se tivermos um projeto onde iteramos várias vezes, como o grande é este aqui, ok? E, por exemplo, se a última mudança não me agradou ou não entendi bem o que foi feito, bem, eu volto para cima, ok? E procuro a última modificação que pedi e podemos voltar atrás, ok? Neste caso não está aparecendo, ok? Mas entendo que é porque enviei os prompts em dias diferentes ou... Mas existe a opção de voltar ao prompt anterior, certo? Podemos reiniciar a conversa, o que é um ponto positivo. Bem, obviamente são coisas muito básicas. Acho que há coisas muito positivas. Aqui está dentro do ecossistema do Google. Podemos até implantar o app e enviá-lo para o Google Cloud sem nenhum problema. É uma ferramenta projetada para fazer protótipos, muito boa, protótipos de front-end. Acho que uma parte negativa é exatamente essa, que só tem front-end e não tem back-end. É como se permitisse criar a estética, mas não realmente. No final, não tem utilidade. Também entendo o motivo de não ter back-end, é que você acaba se metendo numa confusão grande, que entendo que agora não interessa a eles, né? Além disso, torna a ferramenta muito mais complexa. E esse seria meu veredito. Uma das limitações que tem são as limitações do próprio viés de codificação. Muitos erros, muitas coisas incompletas. Na verdade, você vai passar um bom tempo iterando. Se você quiser, por exemplo, esta página que criamos aqui, que eu disse antes, que em 2 minutos você já teria feito se já está pronta, mas não funciona, certo? Então, para fazer funcionar, você vai realmente passar algumas horas, ok? Para fazer funcionar do jeito que você quer. Claro, se você não se importa como funciona, vai levar 20 minutos, tá? Mas mesmo assim, você vai ter que dar a instrução. Ei, o botão de gerar imagens que me redirecione para esta página, esta outra página que tem um slug diferente, etc, etc, etc. E você vai ficar iterando por um bom tempo, ok? Eu, para fazer, por exemplo, o outro site que mostrei, que é um pouco mais pessoal, que é este aqui, que tem vários detalhes, como poder ver o vídeo, a opção de tela cheia, a opção de estar em diferentes idiomas e, por exemplo, no árabe, as letras ficam à direita. A opção de mudar o cursor. Também aqui atrás há outras setas que podemos magnetizar com o meu cursor, fazer partículas aparecerem este menu suspenso, ok? Todas essas coisas vão realmente levar tempo para configurar esses cartões. E, obviamente, se quiser realmente pensar no que está escrito aqui nas informações, vai precisar escrever tudo e saber exatamente, por exemplo, os módulos aqui. Obviamente, não posso pedir à IA que invente, né? Nem os textos e outras coisas. Obviamente, há muitas coisas para melhorar, mas sem dúvida é algo muito melhor do que eu poderia ter feito pessoalmente, certo? Então, após ver a ferramenta, estas são minhas conclusões. Recomendo usar esta ferramenta, especialmente se for trabalhar com front-end ou quiser ver um protótipo do que você tem na sua cabeça. É uma maneira muito boa e bem mais ágil do que fazer manualmente, mas ao mesmo tempo você vai precisar saber interagir com a inteligência artificial, conversar com ela. É necessário ter um nível avançado. Você já viu isso com o xadrez quando eu estava lá interagindo com a IA? Ao enviar prompts muito básicos, ela não entendia nada e eu não conseguia resolver o problema, que é outro desafio que encontro. Se você não entende de programação, às vezes fica realmente travado e não sabe resolver um problema porque não sabe de onde ele vem. Outro ponto positivo é o design responsivo, que não mencionei, certo? Se agora eu for... Aqui, se eu mudar para o modo móvel, vai funcionar e também se eu mudar para o modo tablet. E isso é um dos pontos mais positivos que tem, é o quão bem funciona o design responsivo, certo? Ou seja, não faz sentido o quão bem funciona. Obviamente tem erros, mas acho que precisam ser mencionados. Poucos comparados aos que você encontraria fazendo um WordPress com Elementor por conta própria, ok? Então, até aqui este vídeo sobre o iStudio da seção Build. Espero que tenham gostado. Digam-me se querem que eu traga mais alguma ferramenta e nos vemos em futuros vídeos. Tchau, tchau.